Boa noite, senhores. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Dessa vez para a nossa última aula. O tempo passou muito rápido. Estou lembrando agora, e estava comentando com o professor Alessi, que um dia desse nós chegamos aqui, era a nossa primeira aula, né? Mas, apesar de ser a última, o prazer continua sendo o mesmo. Renovo a cada aula o prazer de estar aqui reunido com vocês. Nós estamos muito satisfeitos com esse convívio, né? E na aula de hoje nós vamos, inicialmente, com o professor Alessi, fazer um apanhado de alguns pontos que ele achou interessante e que as consultas que vocês nos enviaram comprovaram isso, né? E gostaria de dizer, já nesse começo, que as perguntas que estão vindo para a web tutoria não estão sendo respondidas por um problema no sistema que está sendo providenciado. Então a gente pede desculpas a vocês pela demora na resposta, que é involuntária, e as pessoas que cuidam do sistema já estão providenciando essa solução, ok? A nossa aula de hoje vai ser uma aula mais leve, ou seja, nós não vamos precisar correr, tá? Para que vocês consigam aproveitar de uma maneira bem interessante, né? Então a gente preparou uma coisa que foi, digamos assim, filtrar os assuntos mais importantes que tem na apostila, para que a gente possa explicar isso com mais detalhe, lembrando a vocês, né, que não se dispensa a leitura da apostila. Nós filtramos ali alguns pontos importantes e vamos falar sobre ele, ok? No decorrer da nossa aula. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao professor Alessi. Professor Alessi, por favor, é com você. Olá, pessoal. Uma satisfação estarmos aqui. Infelizmente, é a nossa última aula, né? E, para iniciar, eu gostaria de avisar que semana que vem nós não estaremos aqui, mas vocês terão aula, ou seja, vocês terão prova. Não se esqueçam, a prova compreende as aulas 4, 5, 6 e 7, né? As últimas 4 aulas. Então, estudem bastante. Não esqueçam que, normalmente, o assunto dessas 4 aulas é acumulativo em relação às outras 3 que vocês tiveram. Então, façam uma revisão geral e depois estudem com maior profundidade, resolvam os exercícios, né, de maneira bem detalhada, para se prepararem bem para a prova da semana que vem, ok? Não esqueçam também do cartão da lista de exercícios, né? Da lista de exercícios 2. Vocês têm que entregar isso aí até o dia 12. Então não se esqueçam, né? Não deixem o cartão em casa para o dia 12 entregarem no dia da prova, né? Então vocês entreguem para o tutor presencial, ok, gente? Bom, após os avisos paroquiais, então vamos conversar um pouco sobre a questão de banco de dados. Vocês observaram que o fundamental em relação ao banco de dados é o quê? A linguagem SQL, né? É o coração. E nós vimos inicialmente que a linguagem SQL é separada em 3 partes. Uma parte que nos permite a definição do banco de dados, define a estrutura, como é que vai ser o banco de dados, as regras de negócio. Posteriormente, você consegue fazer a população e, por último, a questão de consulta, além de uma parte também direcionada ao controle, né? A questão de segurança. Então, nós temos a DDL, que é a manipulação da estrutura e população do banco de dados, a DML, que é para você trabalhar com a manutenção dos dados e consultas, principalmente, né? E a DCL, parte DCL, que é a parte de segurança, ok, gente? Bom, então vamos fazer um apanhado geral. Inicialmente, a parte DDL. A parte DDL, para definir os elementos, nós temos o comando create, né? E aí o adicional pode ser o create schema. O que faz o create schema? Permite-nos criar um banco de dados, certo? Depois nós temos o quê? Create table, permite-nos criar uma tabela, aí com todos os seus parâmetros, como nós já vimos. Depois do Create Table, nós podemos pensar também no Create View e Create Index, né? Ou seja, Create View vai fazer o quê? Criar uma visão, né? Qual é a ideia da visão, gente? A ideia da visão é facilitar o nosso serviço, né? Nós fizemos a modelagem do banco de dados. Aí existe um determinado relatório cuja consulta é complexa e você, cada vez que tem que gerar o relatório, você tem que elaborar essa consulta. Para não realizar isso, o que você faz? Cria uma visão para o banco de dados, a visão do usuário, essa visão para o usuário é como se fosse uma tabela e ele simplesmente utiliza essa tabela. Agora você tem que cuidar um pouco com a utilização de visões, né? Por quê? Porque visão é uma consulta, cada vez que ela é processada, ela demora. Então, se você pegar um banco de dados, não vai se preocupar muito com a modelagem, porque eu consigo resolver os problemas através de visão, tomem cuidado com isso. Por quê? Porque você começa a fazer consultas em cima de visões que são consultas.
Isso leva muito tempo, é muito moroso. Então, se você começa a ter muitas visões, reveja o banco de dados. Às vezes, bom, você vai ver no próximo, na próxima disciplina, o processo de modelagem, você vai ver, bom, no lugar de normalizar tudo, não, eu vou reestruturar um pouco para agilizar o processo. Né? Então, pense um pouco nisso. Bom, depois nós temos também o comando de alteração, alter table, para alterar as estruturas dos elementos. Né? Além disso, nós temos dois comandos, um é o drop e o outro é o delete. Né? Tomar bastante cuidado, que às vezes o pessoal confunde isso. Quando você utiliza o comando drop, você elimina a estrutura, por exemplo, drop numa tabela, você elimina a estrutura dessa tabela. Ou seja, é como se ela nunca existisse no banco de dados, ok? Já quando você usa o delete, você vai apagar apenas o conteúdo. A estrutura da tabela, a definição da tabela, com todas as suas regras, elas se mantêm no banco de dados. Não são eliminadas. Tá? Então tome cuidado, que de repente se você se enganar no lugar de usar um delete, usar um drop, você acaba perdendo informação valiosa aqui. Ok, gente? Bom, o comando que você mais utiliza é um comando da DML, que é o select. Tá? Basicamente a estrutura é select from where. Selecionar alguma coisa de algum lugar baseado em alguma condição. Tá? Aquilo que a gente falou, o SQL é uma linguagem de quarta geração. Você simplesmente diz o que quer e deixa o banco de dados, o sistema de gerenciamento de banco de dados, quebrar a cuca para resolver. Como é que ele vai fazer isso? Ok, gente? Bom, esse select tem uma estrutura bastante complexa. Né? Nós vimos, por exemplo, os operadores de grupo. O que são os operadores de grupo? Eles nos permitem agrupar elementos. Aí aparecem mais duas estruturas, duas cláusulas dentro do select. Ficaria o quê? Select, selecionar alguma coisa, from, de algum lugar, where, baseado em alguma condição. Tá? Aí o que acontece? Group by, agrupado por baseado em algum elemento. Heaven, né? Esse heaven, de novo, é uma seleção. Né? E o que a gente tem, então, no Group by e o Heaven? O Group by vai agrupar os elementos para você fazer uma análise. Então, por exemplo, nós falamos lá em relação a estados e municípios. Eu poderia fazer um Group by na tabela de municípios por estados ou por regiões. Né? Então, nós estamos agrupando. E aí, o que acontece? Nós podemos usar aquelas funções que nós vimos de agrupamento. Que funções são essas? Aquela função de soma, de máximo, de mínimo, contador, que nos permite fazer o quê? Realizar várias consultas que nós desejamos de maneira facilitada, certo, gente? Então, aproveita bastante esse recurso, que ele é bastante poderoso. Além disso, nós temos também a cláusula in, que ela permite fazer o quê? Comparar elementos, né, em relação a um conjunto. Por exemplo, eu quero verificar se um município pertence a um determinado estado. Então, o que você vai fazer? Eu coloco o nome do município e aí uma consulta que me dá o quê? Os municípios relacionados com cada estado. Então, o que vai acontecer? Ele vai verificar se existe naquele estado que eu estou fazendo a pesquisa o nome daquele município. É uma forma de você trabalhar, ok, gente? Bom, o comando DCL, ou seja, a parte DCL, dois comandos principais, é o comando grant e o comando revoke. Né? O grant faz o quê? Ele dá permissão, né? Ele dá direitos para você realizar, por exemplo, operações numa tabela, ou só visualizar a tabela, ou inclusive alterar a estrutura da tabela. Né? E o revoke retira esses direitos. Ok, gente? Bom, um outro elemento que nós começamos a conversar é o quê? A questão de transação. Transação é importante porque a transação normalmente ela exige que você realize um conjunto de operações, às vezes, e esse conjunto de operações ou ele tem que ser realizado por completo ou ele não pode ser completado, como se nunca existisse no banco de dados. Ele tem que ser abortado, desfeito a parte que funcionou e deixar como se não existisse. Então, o que acontece? A transação, ela tem basicamente 5 propriedades, toda transação. Primeiro, ela tem que ser atômica, ou seja, tem que ser única. Ou ela é realizada por completo, ou ela como se não existisse. Nunca é realizada, ok, gente? A outra, ela é consistente. O que significa isso? Bom, você pega um banco de dados, o banco de dados ele tem informações que são consistentes, que respeitam as regras de negócio e são válidas para o usuário. Nós não podemos realizar uma transação, ou seja, um conjunto de operações, e ao final dessa transação, o banco de dados ficar inconsistente. Tá? Esse é um problema. Então, o que acontece?
A transação, ela pega o banco de dados numa situação válida e ela devolve numa situação válida. Ok, gente? Bom, além disso, toda transação ela é executada como se fosse de forma isolada, ou seja, eu posso ter vários usuários executando transações simultaneamente, mas o que acontece é o seguinte, do ponto de vista da transação, é como se ela fosse executada única e exclusivamente no banco de dados, sem nenhuma outra operação, ok? Além disso, toda transação, o resultado dessa transação, ela é durável, ela é persistente, ou seja, ela é gravada no banco de dados. Né? Se a transação ela é efetivada, depois da execução, o que acontece? Todas as informações são gravadas no banco de dados e elas se mantêm. Certo, gente? Bom, essa é a revisão geral que eu tenho para hoje, né? E agora vamos passar para o professor Eugênio iniciar a aula. Vamos lá, professor? Vamos lá, professor Alessi. Vamos lá, rapaziada. É o seguinte, olha, hoje nós vamos trabalhar e estudar 3 aspectos muito importantes do uso de banco de dados e que nós não exploramos ainda, porque era motivo dessa última aula. São eles, o conceito de transaction, que pode ser chamado em português de transação, é assim que se chama em português. O conceito de história de procedure, que não é que não tem tradução, mas é que a tradução não representaria a realidade e por isso nós não vamos traduzir. E o trigger, que também em português não se traduz, apesar de alguns autores em alguns livros chamam de gatilho, ok? Então, nós vamos trabalhar com esses 3 aspectos. E nós vamos começar trabalhando na ordem que eu falei, ou seja, vamos começar trabalhando com a parte de transaction, ok? Então, olha, hoje eu vou falar bastante para vocês aqui, que eu falei que não estamos com pressa, temos que fazer, digamos assim, fazer valer o tempo que vocês se deslocam, várias pessoas se deslocam com muito sacrifício para chegar até o CA. Vamos fazer com que isso valha a pena para vocês, ok? Então, transaction, o que é? Vamos entender primeiro o conceito, depois a gente trabalha explorando mais. É assim, olha, quando a gente está trabalhando com DBMS, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, você executa uma instrução e ela é efetivada. Tipo assim, quando você faz um select, digamos no MySQL, que é o que nós estamos usando, ele é realizado na hora. Se você fizer um update, quer dizer, você alterou a tabela com o comando update, na mesma hora ela é feita. Se você fizer um delete, ele é executado na mesma hora. Mas na realidade, a gente pode necessitar, e na prática é assim, que um conjunto de instruções seja realizado, e só o conjunto. Então a transação nada mais é do que um conjunto de ações que a gente realiza. Vou tentar dar um exemplo na vida real, esquecendo o banco de dados, e depois a gente passa para o banco de dados, ok? Imagine assim, você comprou um bem qualquer, né? Você comprou um bem, pagou o bem e espera receber o bem pelo qual você pagou. Enquanto você não recebeu o bem, a transação não está completa. Entendem isso? Ou seja, é uma sequência de fatos que, para serem concluídos, todas as etapas têm que ser concluídas. Tá? Então, nós vamos usar esse mesmo conceito no banco de dados. A gente vai fazer uma série de comandos, mas só vai querer que ele efetivamente atualize o banco de dados se for pertinente. Se não for, ele não atualiza. Então, transação é exatamente isso, ok? O conceito de história de procedure nada mais é do que um conjunto de instruções que a gente guarda no banco de dados para ser executado na hora que nós quisermos. Ou seja, digamos que tem vários assuntos que eu gosto ou preciso resolver. Então eu escrevo várias instruções para aquilo e deixo aquilo guardado no banco de dados. Na hora que eu quiser que aquilo seja processado, eu mando processar aquilo. Então, história de procedure nada mais é do que um conjunto de instruções em SQL que a gente executa, que a gente faz, guarda no banco de dados e na hora que quiser a gente manda com que ela entre em cena. A trigger é uma coisa muito parecida com a história de procedure, porque ela também é um conjunto de instruções que eu guardo no banco de dados com uma diferença fundamental. Fundamental. Qual é? É que ela, a trigger, eu não mando ela ser executada. Eu não preciso mandar que ela seja executada. A trigger ela é executada automaticamente, atenção para isso, a trigger é executada automaticamente quando acontece algum evento, ok? Eu não estou dizendo qual é o evento ainda, porque obviamente eu vou explorar isso com bastante propriedade, já que é o assunto da aula de hoje, ok? Então nós vamos falar nesses 3 assuntos
e eu vou ao quadro para começar a falar sobre os 3 assuntos, pelo primeiro deles. Vamos ao quadro junto comigo, por favor. Objetivo. Conforme nós estávamos dizendo, nós vamos conhecer os conceitos de transaction, que eu já dei para você a ideia do que é a transaction. Pode ser falada transação em português, tá certo? É usual você encontrar em livros transação para dizer transaction, não há problema algum. A história de procedure, que não deve ser traduzido, porque a tradução ficaria ruim, ok? E a trigger, que também não deve ser traduzida, mas alguns livros traduzem como gatilho. Então nós vamos, como falei há pouco, trabalhar inicialmente com a transação. Para isso, para exemplificar a transação, eu vou utilizar alguns slides, começando por esse aqui. Ó. Vejam só, eu vou fazer uma consulta, né, que nós fazemos com o comando select. Vou explicar para vocês a consulta, depois eu digo por quê. Então, entro com select, aí eu vou pedir o número do pedido, vou pedir o código do cliente e vou pedir também o items total, que isso aqui é o valor do item que foi pedido. Estou pedindo isso. Esse format aqui, vocês lembram da aula passada, com esse 2, significa que eu quero apresentar essa variável aqui, tá, com 2 casas decimais. Okay? E quero também que ela leve o nome de valor para ficar compatível com a realidade, já que isso aqui é um valor. Okay? Onde que eu vou buscar? Coloca-se na cláusula from e indica-se. Vou buscar na tabela de pedido, tá? Onde o número do pedido seja maior do que 1313. Alguém podia pensar, professor, por que esse 1313? Então eu vou mostrar aqui na transparência seguinte. Olha aqui. Isso aqui é o resultado daquela consulta, pessoal. Então, número do pedido, 1315. Eu pedi que fosse maior do que 1313, então ele mostrou 1315, 1317, 1350, 1335, 1860. Por que eu pedi maior do que 1310? Porque eu queria um relatório que coubesse na tela. Essa foi a razão principal. Então, esse relatório cabe na tela. Se eu pedisse uma área um pouco maior, um intervalo maior, poderia não caber. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos para esse número aqui, ó, 1860, que nada mais é do que o número do pedido. Por que eu peço a vocês que olhem para aqui? Vocês vão entender nas transparências seguintes. Olhem para aqui e a gente vê que o valor do pedido 1860 foi 65, tá? Gravem isso, que eu vou usar isso já já. Muito bem. Então, ó, vou fazer agora uma transação à luz daqueles dados que vocês acabaram de ver. Então, é assim, ó. Eu vou escrever set autocommit igual a 0 e vou para aqui para frente explicar para vocês o que é isso. Que é assim, ó. O autocommit, tá, permite com que, através de eu estar com ele setado, quer dizer, ligado ou desligado, fazer com que o banco de dados efetue diretamente cada instrução que eu executo ou não. Quando eu digo set autocommit igual a 0, eu estou dizendo, por favor, não execute a instrução na hora que eu mando, na hora que eu processo ela, só execute depois. Tá? Então, isso é o primeiro passo para usar uma transação, que nós vamos continuar na mesma transparência ali, por favor. Ok. Então, eu digo, ó, start transaction. Ou seja, mandei o DBMS, que é o sistema gerenciador, começar uma transação. Ok? Muito bem. Aí eu digo select, vocês conhecem isso. Isso aqui vocês não conhecem ainda. Isso aqui eu estou criando uma variável local. Tá? Então, bota-se esse símbolozinho aqui do arroba para criar uma variável cujo nome eu quis que fosse A. E essa variável eu quero que seja igual à soma dos itens totais, né? A soma do valor de cada item, que eu vou buscar na tabela de pedido. Estão entendendo? Então, né? Então, essas duas instruções aqui é a primeira parte dessa transação que eu estou dando como exemplo para vocês. Essa aqui é a primeira parte, ok? A segunda parte, eu estou dando o comando update, que nada mais é do que atualizar, não é? A tabela do pedido,
dizendo assim, coloque nessa variável item total o resultado dessa coisa que eu acabei de calcular, que foi a soma, né? Calculei a soma. Eu estou mandando, através do update, ele colocar, set significa colocar, nesse atributo, que é o valor do item, essa soma total aqui. Tá? Agora, quando? Where número pedidos igual a 1860. Então, agora vocês vão entender porque eu pedi para vocês ficarem atentos nesse número. Ou seja, a minha transação está fazendo a soma de todos os itens da tabela, todos, e botando esse resultado aqui, ó, no número do pedido, igual a 1860. Então, até aqui, como eu estava falando, essa parte e essa parte não foram executadas ainda, porque nós pedimos, através do autocommit igual a 0, que não fosse. Se eu quisesse fazer com que cada instrução que eu executasse fosse processada na hora, eu botaria autocommit igual a 1, que é o default. O default, pessoal, significa assim, se eu não disser nada, o sistema, vai assumir que é 1, ou seja, qualquer coisa que eu faço, eu dou um comando, ele executa, eu dou outro comando, ele executa. Quando eu disse 0, eu estou dizendo, olha, por favor, não execute ainda não. Só execute quando eu der o comando commit. Quando eu digo commit, então esse comando que eu dei daqui até aqui, tá, vai ser executado. Tá? Então a transação é essa coisa que está depois do start transaction e termina aqui antes do commit, ok? Então eu mandei commit, quer dizer, mandei executar. Vejamos. O seguinte, eu preciso comentar para vocês essa tela aqui, ó. Até hoje, todos vocês têm utilizado essa pequena área daqui para escrever os seus comandos, né? Todo mundo escreve aqui o select e qualquer coisa que vocês estão escrevendo nessa área, não é verdade? Muito bem. E nessa área vocês estão obtendo sempre a resposta. Mas existem outros ambientes aqui dentro do SQL Browser e eu vou mostrar um deles, que é essa aqui, ó. Nesse lugar onde está escrito File, vocês não conseguem ver, mas eu botei que isso aqui é apenas para mostrar onde que vocês vão entrar, ok? Isso aqui, essa tela, eu sei que não está visível para vocês, principalmente para aqueles que estão com a televisão pequena, né? Mas é só como ponto de entrada, para vocês saberem que para usar a transação, vocês não vão escrevê-la aqui nesse lugar, ok? Vocês vão escrevê-la clicando aqui nesse file, aí essa tela vai abrir, e nessa tela eu tenho duas opções para escrever. Uma é essa aqui, e a outra é essa aqui. Ou seja, se eu clicar aqui, essa área aqui de baixo abre-se e eu escrevo aqui aquela transação que eu mostrei na tela anterior, ok? Vou voltar à tela para mostrar. Isso que está escrito aqui, eu posso clicar nesse ponto e escrever para cá. Essa é uma maneira. A outra maneira, eu escrevo aquela transação num arquivo qualquer e mando abrir através desse ponto. Vocês vão ter a oportunidade de, chegando em casa, ou alguém que está com o notebook aí, ou que tem o computador no centro, já vê isso agora. Então, isso aqui é apenas para vocês saberem aonde que vocês vão colocar para rodar a transação. Ok, pessoal? Muito bem. Aqui, ó. Então, agora eu vou fazer assim, na transação. Para que eu veja o que aconteceu depois da transação, eu vou dizer assim, selecione o número do pedido, aquela mesma query que nós fizemos antes. Ó, número do pedido eu peço para ver o código do cliente, peço para ver o itens com 2 casas decimais, né, de acordo com o formato, buscando no pedido, onde o número do pedido maior do que 1313. Vocês lembram, né? Exatamente a outra. Vamos ver o que aconteceu? Vamos. Olhem bem. Aqui está o mesmo relatório. Qual é a diferença que vocês veem aí? Claro, aqui que eu pedi no 1860, ele colocou, olha, vocês estão vendo aqui, ele colocou o quê? A soma de tudo que está nesse arquivo, porque foi isso que a transação pediu, ok? Isso que a transação pediu. Então, vejamos o seguinte, senhores. Imaginem que vocês querem
acumular dados que vocês têm numa tabela. Vocês podem usar uma transaction igual a essa, né? Se ele calcular tudo de acordo com o que vocês pediram, você manda que ele acumule naquele local. Se não calcular, ele não faz nada, é como se nada tivesse acontecido. Não vai bagunçar o arquivo de vocês. Então vamos continuar lá para a gente ver o que vai acontecer em seguida. Aqui, ó. Se nós quisermos voltar atrás, eu digo, eu não gostei daquilo, não era bem o que eu queria. Então eu posso usar o comando rollback. Rollback, a pronúncia é assim, significa retroceder. Ou seja, eu fiz essa conta aqui, mas por alguma razão eu não gostei. Então, se eu der esse comando rollback, ok, o que é que vai acontecer? O sistema vai voltar ao estado anterior. Ele volta, ele reconstitui aqui nesse lugar, vai voltar a ter o valor que tinha, ok? Então, vocês vão poder rodar em casa e ver que exatamente isso que vai acontecer, tá? Se eu der o rollback, esse valor aqui volta para o anterior. Eu não botei aí na transparência, simplesmente para não ter uma transparência a mais, ok? Bom, agora nós vamos falar de Stored Procedure, ok? Bom, eu volto aqui para vocês para relembrar o seguinte: Stored Procedure é um conjunto de instruções, todas em SQL, que a gente, por usá-la com frequência, usar esse conjunto com frequência, a gente deixa guardado em algum lugar. Na hora que quiser, manda fazer. Imagina que você tem assim um procedimento para calcular, digamos assim, imposto de renda de alguém que está lá naquela tabela. Pô, eu faço um procedimento, calculo imposto de renda assim, assado, ou calculo imposto de alguma outra coisa, né? E na hora que eu quero, eu digo, executa aquele comando, ele executa, ok? Então o objetivo da Stored Procedure é isso, ela fica armazenada no banco de dados e é usada na hora que eu quero. Então eu vou dar um exemplo. Lembrem o seguinte, olha, a Stored Procedure, ela tem um poder muito grande. Eu vou dar um pequeno exemplo dela, tá? Só para vocês verem, eu vou dar a forma mais simples dela, para vocês verem como é que é. Vamos ver aqui no quadro. Então, ó, a gente usa o comando create, que vocês já conhecem, só que agora é procedure, porque é para criar uma Stored Procedure, e aqui eu vou escrever o nome dela, tá? Eu escrevi alô, tá? Alguém pode estranhar o H, em vez de escrever alô com acento. Para evitar acentuação, a gente usou essa letra aqui, ok? Para não botar isso, não quero botar, botei o alô. E tem que abrir e fechar o parênteses aqui, não esqueçam disso. Tá? Então aqui eu estou dizendo, crie uma Stored Procedure. Da mesma maneira que eu digo, cria uma tabela, né? Vocês já viram isso. Ok. Aí embaixo eu vou dizer, bom, o que é que eu quero que tenha nessa Stored Procedure? Aí eu escrevo, eu digo, eu quero que tenha select, abro uma aspas e boto, conforme prometi, aqui vai um alô para cada um de vocês, tá? Aí botei as promessa. Esse as aqui é um apelido que eu dou, tá? Para essa instrução toda que está aqui embaixo, tá certo? Para isso. Então, ao invés de aparecer no cabeçalho do relatório isso aqui, vai aparecer assim, promessa, vai aparecer promessa, e embaixo da promessa vai escrever aquela frase toda, conforme prometi, aí aparece aquilo que eu escrevi lá embaixo, ok? Então, isso é que faz, esse as faz aparecer no relatório a palavra promessa, e aqui embaixo aparece isso conforme realmente eu prometi. Agora, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, ó. Eu disse a vocês que qualquer coisa que eu apresento aqui, vocês podem copiar e colar que funciona. 100% de certeza. Aí alguns alunos mandaram alguns exemplos que eu copiava e colava e não funcionava. Então eu digo para vocês o seguinte, olha, quando foi feita a conversão pela equipe que faz a conversão dos PowerPoints, que é isso que vocês estão vendo, para o arquivo que vocês recebem lá, então eles trocaram, quer dizer, não eles, o software, por defeito do software, troca aquela aspas. Tá? Então, nesses casos, não funciona. Então, tem que botar aspas normal. É exatamente aquilo, você não tem que mexer nada, só que na conversão para PDF, houve esse problema. Então, fiquem sabendo disso, ok? Muito bem. Então, nesse momento, eu quero passar, então, a palavra ao professor Alessi para ele fazer as considerações e responder algumas perguntas. Professor Alessi, por favor. Ok, professor Eugênio. Então vamos lá. Apenas relembrando os avisos paroquiais, não esqueçam, semana que vem prova e principalmente também não esqueçam de entregar
o cartão da lista de exercício número 2, provas, né? Aulas 4, 5, 6 e 7. E na outra semana, que vai ser no dia 19, vocês terão a prova substitutiva. Não esqueçam, a prova substitutiva, ela abrange toda a disciplina, ou seja, as aulas de 1 a 7, ok, gente? Nas duas provas aí, vocês terão todo o período de aula para realizar essas provas, tá? Nós não teremos aula, como vocês sabem. Bom, o que eu gostaria de falar? Primeiro, vamos responder algumas perguntas aqui. Inicialmente, eu recebi aqui umas 4, 5 perguntas a respeito daquelas letras que ficam perdidas ali, ou, por exemplo, você tem uma cláusula from, aluno, espaço, 1A, né? E depois, o que acontece? Por exemplo, where A ponto nome aluno igual a B ponto nome aluno. Bom, o que é esse A? O que é esse Azinho aí? Bom, esse A, a gente chama de eles um apelido dado para a tabela. No lugar de você escrever aluno, você simplesmente põe a letra A, agiliza. Ela não é obrigatória quando os campos têm nomes diferentes. Agora, se você usa 2 ou 3 tabelas que possuem campos com os mesmos nomes, aí o que acontece? Na cláusula que vai definir a condição, se você coloca, por exemplo, reg estado, né? Como nas tabelas lá que você tem a respeito dos estados lá, das regiões. Então, se você põe lá este código, e aí na outra tabela, município, na tabela estado também tem este código. O que acontece? Você põe as duas tabelas. Como é que o sistema de gerenciamento vai saber qual é qual? Você coloca um apelido, fica mais fácil, e aí você faz o quê? O apelido, ponto, o nome do campo que você tem. Com isso, elimina a dúvida, certo? Cada tabela vai ter um apelido diferente. Da mesma forma, quando você usa aquelas funções de agrupamento, lá, quando você usa o group by, você usa o count, o soma, né? Você soma a média, o average. O que acontece? Você pode também fazer o quê? Colocar as e colocar um apelido. E esse apelido você pode usar, por exemplo, na cláusula have, tá? Para ajudar, ou no próprio group by. Então, agiliza o processo, simplifica, né? Você não precisa colocar novamente o contador para a condição ou a média, porque se você colocar a média em cima para visualizar e colocar também na cláusula have, o que vai acontecer? Ele vai calcular 2 vezes. Né? Assim você chama um apelido, ele simplesmente calcula uma vez e coloca, você está tendo desempenho. Perfeito, gente? Bom, então não esqueçam da prova de vocês, a prova substitutiva, né? E mais uma pergunta aqui é com respeito do percentual e do underscore, aquele sublinha, que é usado com o operador like, né? Lembra, o operador like é para você fazer o quê? Comparar uma determinada string fixa com strings variáveis do banco de dados para recuperar algum conjunto de elementos com determinada característica. Por exemplo, você quer recuperar todos os estados que começam com a letra A. Como é que você faria? Né? Então, você teria o nome estado igual ao quê? Abre aspas, e aí você vai colocar A percentual. O percentual, ele substitui o quê? Uma string. Qualquer string de qualquer tamanho, qualquer caractere. Já o underscore, o que acontece? Significa, ele substitui qualquer caractere apenas. Ou seja, se eu quero pegar o nome de qualquer estado, não interessa a letra com que inicie e cuja segunda seja C, o que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Like, né? Abre aspas, aí o underscore, a segunda C e percentual. Ou seja, não interessa a letra que inicia, a segunda será C e não interessa o restante. Ok, gente? Bom, agora eu gostaria então de passar a palavra aí para o professor Eugênio continuar a matéria. Vamos lá, professor, vamos para a trigger? Vamos lá, vamos continuar que temos bastante coisa interessante ainda. Bem, pessoal, sobre a Story Procedure, eu falei uma coisinha muito de leve, esqueci de dizer, digo agora, que na hora de chamar aquela Story Procedure, você usando o MySQL, usa call, C-A-L-L, e o nome da Story Procedure, ok? Se vocês usassem outro gerenciador, podia chamar por outro nome, podia chamar por exec, assim por diante. Queria esclarecer também rapidamente aqui o seguinte, olha, nós estamos usando o MySQL por uma razão muito simples, que é uma razão de abrangência, quer dizer, todos os alunos podem ter acesso a ele, já que ele é free.
ele é grátis. Alguns alunos disseram, professor, por que não usa o Oracle, que é uma potência? Realmente, o Oracle é muito bom, o MySQL também é, o SQL Server é fantástico, vários são, ok? Mas se eu usasse, por exemplo, o Oracle, eu ia limitar a meia dúzia de alunos que trabalham numa empresa que tem o Oracle. Se usasse o SQL Server, a mesma coisa. Então eu optei por usar por uma coisa que todo mundo tivesse acesso, ok? Mas lembro também a vocês o seguinte, vocês aprendem a dirigir um carro, então vocês sabem dirigir um carro. Se você pega um carro que a marcha é diferente para cima ou para baixo, você sabe dirigir um carro. Muito pior ainda, se você vai para a Inglaterra, onde o volante é do lado direito, você sabe dirigir o carro. Você vai se adaptar, daqui a meia semana você já está craque naquilo. Mesma coisa aqui, se você aprende o MySQL, mas eu vou trabalhar num ambiente que usa o SQL Server, rapidamente você adapta. Fiquem tranquilos com relação a isso, ok? Então agora, olha, eu vou falar sobre trigger. Sobre trigger, eu coloquei um exemplo paulatino, passo a passo, criando tudo do 0 ao 100%, para que vocês entendam bem. E porque a trigger, ela exige um pouco mais do que a história de procedure, tá? Se bem que a história de procedure também tem uma sofisticação que eu não falei, que é você passar parâmetros para ela. Se nós tivermos um pouco de oportunidade, nós falaremos isso antes de encerrar a aula. Mas agora vamos falar sobre trigger. Vamos no exemplo para o quadro junto comigo, por favor. Então, trigger. Atenção para todo mundo. Isso aqui não é para vocês rodarem no computador, tá? Isso aqui não é para rodarem no computador agora. Isso aqui é a forma do comando. Fiquem atentos, por favor. Nós vamos dar, nos slides seguintes, várias coisas para vocês rodarem no computador. Isso aqui não, tá? Isso aqui não é para botar no computador que não roda, ok? Isso é a forma geral. Como é a forma geral do trigger? É assim, ó. Create trigger. Para dizer, crie uma trigger, ok? Em seguida, está aqui nome da trigger, ou seja, a gente escolhe um nome e bota aqui. Esse nome que a gente botar aqui logo em seguida, vai ser o nome que a gente deu para a trigger. Como a gente tem um filho e batiza com um nome tal. Mesma coisa aqui. A coisa que vem em seguida é a ocasião. Ocasião é o seguinte, quando que eu quero que aquela trigger seja executada? Antes ou depois? A palavra é em inglês, é before, tem que escrever assim mesmo, ou after. Significa, antes de acontecer alguma coisa, ou depois de acontecer alguma coisa, é que eu quero que aquela trigger seja executada. Vocês lembram que eu falei há pouco que a trigger ela é executada automaticamente, né? Então aqui vem o evento. O que é o evento? O evento é alguma coisa que quando ocorrer, a trigger vai ser, a gente chama disparada, ela vai ser utilizada. Então esse evento só pode ser 3 eventos. É o insert, é o update ou é o delete. O insert é aquele mesmo insert que vocês conhecem, quando vocês vão inserir dados numa tabela, lembram? Insert, intro, alguma coisa. Então esse é o evento que a gente pode associar com a trigger, tá? O outro evento é o update, o mesmo update que vocês conhecem. Quando eu quero atualizar o dado de uma tabela, eu boto update, etc, etc. E o delete também é o mesmo delete que vocês conhecem, que vocês usam quando querem apagar alguma coisa de uma tabela. Então fiquem bem atentos para o seguinte, quando acontecer um delete, ou um update, ou um insert, eu faço com que a trigger seja disparada automaticamente, tá? Agora, continuando, a forma geral do comando. Eu coloco a palavra on, notem todos que eu coloquei em cores diferentes as palavras que vão conter o comando, né? Então esse on é obrigatório ter. Agora aqui, nome tabela, o que é isso? É o nome da tabela aonde eu quero associar a trigger, né? Então a tabela que eu vou utilizar. Esse aqui é o nome que eu dou, quer dizer, que eu dou não, a tabela já tem um nome, é o nome da tabela que eu quero usar. Tá? Agora, isso aqui que está na cor diferente é obrigatório, é for each row, que significa para cada uma das linhas, né? Aí eu boto o begin e boto o end. E entre o begin e o end, eu boto aqui os comandos SQL que eu quero que sejam executados por aquela trigger. Tá? Então, a forma geral é assim, create trigger, perdoe-me, aí eu dou o nome da trigger, dou o before ou o after, dou o insert ou o update ou o delete em função do que eu quero fazer, se é apagar, se é
atualizar ou se é inserir, digo em qual tabela e depois aqui eu escrevo os comandos que eu quero que sejam executados, ok? Para isso aqui ficar entendido por todo mundo, eu acho que faltam algumas coisas ainda e eu vou dar todas elas, começando agora. Então, olha, eu vou ler o que eu mesmo escrevi, tá? Então, nós vamos criar uma tabela para fazer um exemplo, né? Partindo do zero, tá? E chegando ao 100%. Ou seja, eu vou criar uma tabela nova para vocês entenderem bem o exemplo, tá? Depois, basta que vocês copiem e colem, nada mais, nada menos, para poderem rodar nos seus próprios computadores. Ok? Então eu vou criar uma tabela nova. Eu quis fazer do zero até o 100% para vocês. Então vamos lá. Ó, o exemplo completo, parte 2, né? A parte 1 foi aquela. Vou criar uma tabela. Como cria uma tabela, vocês sabem tão bem quanto eu. É Create Table. Eu quero que a tabela se chame exemplo. Então eu dei o nome exemplo aqui. Essa tabela tem o quê? Tem um código, atenção para isso. Tem um nome, atenção para isso. Tem uma data de criação, atenção para isso. E tem uma data de atualização, atenção para isso também. Esse código que está aqui, que é um dos campos da tabela, eu vou dizer que é small int, é um inteiro, pessoal, é inteiro. Sem sinal, não pode ser nulo, tá certo? E uma novidade para vocês, que é uma novidade muito interessante, é esse autoincremento. Autoincremento nada mais é do que um campo que automaticamente, a cada registro que eu entro, ele vai sendo preenchido sem a intervenção nossa. Ou seja, eu boto um registro, ele bota número 1. Eu não digo nada, ele bota sozinho, porque eu estou dizendo que ele é autoincremental. Eu boto outro registro, ele bota 2. Eu boto outro, ele bota 3. E assim por diante. Isso é uma barbada, né? A gente poupa o trabalho de estar pensando qual é o número que eu boto aqui, né? O nome é um varchar de 40, ou seja, é uma variável string que vai até 40 caracteres. A data de criação, esse timestamp, pessoal, nada mais é do que um tipo de dado para dizer que eu quero aqui uma data. Só que o timestamp é uma data completa. Ele tem dia, mês, ano, hora, minuto e segundo, ok? E eu digo que o default quer dizer que se eu não disser nada por obséquio, coloque lá assim, ó, aqui é a data e aqui é a hora, minuto e segundo. Ou seja, cada vez que eu inserir um registro não disser nada, o sistema gerenciador, faz isso para mim sozinho. E a data de atualização também é um timestamp, ou seja, é um tipo de dado que permite colocar hora, né? Dia, hora, e o default também é o mesmo, tá? E estou dizendo que a chave primária é o código, ok? A chave primária é o código. Eu vou até a frente agora para dizer para vocês o seguinte, olha, vocês viram ali, eu acabei de ressaltar, a chave primária. Toda tabela tem que ter chave primária, pessoal, tá? Ela pode não ter, mas se puder não ter, isso é uma prática ruim. É uma prática ruim. Não façam isso. Eu vejo que algumas pessoas fazem, mas porque talvez não tiveram orientação. Mas não façam isso. A boa técnica e a recomendação relacional diz que tem que ter. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, para entenderem mesmo. Por exemplo, o fabricante de carro diz a você que você deve andar com o carro com os freios em dia, não é verdade? É, verdade. Mas vocês podem sair com o carro sem freio por aí. Podem. Não devem, mas podem. Tá? Em países mais rigorosos, se você quiser sair com o carro sem freio, o carro não sai do lugar. Ok? Não sai. Mas aqui no Brasil, se você sair com o carro sem freio ou com freio, tudo bem, a responsabilidade é sua. Mas o fabricante recomenda que não. Mesma coisa aqui, o fabricante diz, e a técnica relacional, tem que ter chave primária. Ok? Se o cara não botar, problema dele. Vamos continuar aqui. Então, ó, vamos agora à parte 3. Vou criar a trigger agora. Agora sim, vocês podem rodar isso que funciona na boa. Então, ó, create trigger, conforme eu mostrei na transparência. Eu quero que o nome da trigger seja isso aqui, ó. Exemplo antes de inserir. Por quê? Porque eu vou fazer uma trigger que ela vai ser executada na hora que eu quiser inserir um registro. E vocês vão entender no final o porquê. Eu quero que seja before. Lembra que só podia aqui ser before ou então after. Eu quero before. Tá? E qual é o evento que eu quero? O evento que eu quero é insert. Lembram da forma geral? Né? Tinha o nome, que era aqui.
tinha a ocasião, que era aqui, e tinha o evento, que era aqui. Ok? Então, estou dizendo isso. Na tabela exemplo, que eu acabei de criar. Ok? Depois em azul, como vocês já viram, a coisa que é obrigatória, né? E o que é que eu quero que faça? Eu quero que faça o seguinte, coloque na data de criação, now, pessoal, é uma função, tá? Que me dá a data atual. Esse now, quando eu digo isso, o DBMS, que é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, vai buscar a data atual e vai botar aqui nesse campo, ok? E esse new aqui, se escreve NEW, ok? É para dizer que eu quero que coloque agora, quer dizer, crie uma data com esse valor, ok? Então vejam bem, eu acabei de criar uma trigger, tá certo? Que vai fazer com que, cada vez que eu inserir um registro, porque está aqui insert, ele bota na data de criação a data do dia. Essa trigger faz exatamente isso, ok? Muito bem. A outra trigger que eu vou criar é muito parecida. Ó, create trigger, o nome dela vai ser exemplo antes de atualizar, vejam a diferença, porque eu quero fazer com que antes que eu atualize alguma coisa, quer dizer, antes não, quando eu atualizar alguma coisa, ele faça uma ação que vocês vão ver em seguida. Então eu boto before, tá? Update, porque é para atualizar. Em qual tabela? Na tabela do exemplo, ok? E aqui é igual, não precisa nem pensar muito nisso, é só escrever isso aqui. E agora eu vou dizer aqui embaixo o que eu quero que faça. Eu quero que faça o seguinte, coloque, tá? Na data de atualização, a data do sistema. Por que, professor, na data de atualização? Porque eu estou fazendo uma query para quando eu atualizar, ele dizer a data de atualização, ok? Muito bem. E eu quero ainda que na data de criação, ele pegue a mesma data de criação que estava lá. Para isso eu digo old. Old quer dizer a antiga data. Aqui esse new, tá? Significa na data atual da criação, tá? Você diga que ela é igual à data velha de atualização. A data velha de criação. Por que a data velha? Porque já foi criado. Aqui eu estou fazendo essa query, trigger, perdoe-me, ela vai rodar na hora que eu fizer um update, tá? Na hora que eu for lá e trocar, update quer dizer, eu vou lá e troco algum dado na tabela. Se eu troco algum dado na tabela, ele vai me dizer quando foi que trocou o dado na tabela, ok? É isso que faz. Então, ó, vamos dar continuação do exemplo. Aquela tabela que vocês viram aí está vazia, tá certo? Vocês vão criar isso em casa e a tabela está vazia, propositadamente. Então agora eu vou colocar dados nessa tabela. Então eu faço insert, into, na tabela exemplo, e eu vou colocar só o nome. Vocês lembram na tabela exemplo que eu tinha um código, vocês lembram que eu tinha um nome, vocês lembram que eu tinha a data de criação e a data de atualização. Vocês lembram, né, que eu criei essa tabela e vocês viram isso. Eu vou só trabalhar colocando o nome da pessoa, ok? Então, quais são os nomes que eu vou colocar? Em primeiro lugar, a Simone, está aqui, ok? Em segundo lugar, a Marta. Em terceiro lugar, o Pedro. Em quarto lugar, o João. Eu coloquei 4 registros nessa tabela e vamos ver o que aconteceu. Tá? Para ver o que aconteceu na tabela, eu dou um select, todo mundo, na tabela exemplo. Olha só que chocante, pessoal. Olha só. Olha só. Olhem para mim, por favor. Para mim não, para o quadro, e vejam. Código 1. Eu botei isso? Não, não botei. Eu mandei ele botar automaticamente. Código 2, automático. 3, automático. 4, automático. O que foi que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi aqui, ó. Eu dei o nome da Simone, eu dei o nome da Marta, o nome do Pedro e o nome do João. Isso foi criado, não é? Vocês viram que eu criei. Na mesma hora, ele automaticamente botou aqui, ó. Ele botou 3 de 12 de 2007, 18 e 37. Foi a hora que eu fiz isso em casa ontem, anteontem. Aqui ele botou também a mesma hora, porque ele é muito rápido, né? Então, todos esses elementos aqui foram criados nessa hora pela trigger. A trigger fez isso sozinha.
E também a Trigger fez isso aqui. Vocês lembram que eu disse que queria que o default fosse isso aqui, né? Quer dizer, ano nada, mês nada, dia nada e hora também nada. Então ele fez isso aqui sozinho, ok? Então eu fiz uma inserção e automaticamente ele fez isso e fez isso. A única coisa que nós fizemos foi isso aqui, através daquele insert, ok? Vejam como a Trigger trabalha, ela trabalha sozinha, sem a ajuda de ninguém. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um update, porque ao fazer o update, eu vou forçar com que a outra trigger entre em ação. Então eu dou update exemplo, né? Aí eu digo set, quer dizer, coloque o quê? Eu quero que coloque o nome igual a Renata, e atenção em casa todo mundo para essas aspas aqui, hein? Se na conversão tiver trocado a aspa, essa coisa não funciona. A aspa é desse jeito que eu coloquei aqui, tá? Ok. Eu digo where, código igual a 4. Vocês lembram no desenho anterior que eu tinha o código 1, 2, 3 e 4. O código 4, eu quero que no código 4 o nome seja Renata. Então vamos ver o que aconteceu? Mando rodar novamente, né? Para que veja. E ele me mostra assim, ó. O número 1 continua em primeiro lugar a Simone. Segundo lugar a Marta. Terceiro lugar o Pedro. Na quarto lugar a Renata. Porque eu mandei que aqui no item 4 entrasse a Renata. Outra observação que alguém faz para mim. Parabéns, você acertou. É isso mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? A data que atualizou. Na hora que eu mandei atualizar aquilo, ele me disse que atualizou aqui. Ele me disse que aqui atualizou, ok? Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Deixa eu ir para falar, olhando para vocês, o seguinte, olha. Quando vocês fazem um arquivo de vocês, uma tabela qualquer, você quer saber se alguém mexeu. Isso aí está uma trigger que faz. Na hora que alguém mexeu, ele marca lá sozinho a data que mexeu. Na hora que cria, ele diz, na hora que... Porque a gente criou uma trigger para isso, ok? Vou passar a palavra para o professor Alessi, para ele fazer as considerações dele. Professor Alessi, por favor. Muito bem, vocês viram aí, de maneira bastante interessante e bem prática, né? A utilização e o poder da trigger, né? Qual é o principal objetivo da trigger? É fazer alguns serviços, né, automaticamente para você, como vocês viram aí, por exemplo, a criação de uma estrutura de log, né, para controle de acompanhamento e registro, né? Além disso, ela serve para o quê? As regras de negócio, né? Por exemplo, você não quer que determinado aluno possa fazer mais do que 5 disciplinas. Então, você pode estabelecer uma regra de negócio do teu ambiente, da tua escola, e o que acontece? Você pode registrar isso através de uma trigger. Então, se o aluno, se você fizer a matrícula e começar, a hora que for registrar a 6ª disciplina, ele não irá deixar. Tá? Então, essa é a ideia básica da trigger. Implementar as regras de negócio para garantir a integridade do banco de dados e auxiliar no processo, né, automatizando alguns elementos. Bastante interessante também a questão da variável autoincremental, né? Ela auxilia, ela acelera o processo e garante o quê? Uma unicidade de valores. Isso é importante, por exemplo, na questão de chave primária. Né? Você não precisa se preocupar em verificar se o valor existe ou não. Passa a ser automático a criação. Para o usuário, não interessa o valor de chave primária para ele. O que interessa é que as regras, como ele estabeleceu no funcionamento do ambiente dele, funcionem adequadamente, né? Sejam respeitadas, mantenham as informações íntegras. Então, se ele não precisar digitar uma determinada chave e você colocá-la automático, é mais interessante, né? Então, pode ser aproveitado dessa forma. Né? Ok, gente? Bom, eu estou ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham tido aí uma boa aula, né, ao longo dessa disciplina. Estudem bastante, aproveitem, né? E até a próxima, pessoal. Vamos lá, professor Eugênio. Vamos lá, professor Alessi. Bom, pessoal, eu não gostaria ou não vou terminar o curso sem fazer agradecimentos aqui à nossa equipe, ok? Eu convidei todos da equipe, as pessoas que estão por trás daqui das câmeras e tal, para que eles viessem aqui, mas eles não aceitaram, não teve jeito. Mas então eu vou pedir licença a vocês, para que eu leia o nome deles. Eu vou pegar um papel, com a permissão de vocês, e vou ler o nome deles, ok? Então, assim, pessoal, olha, a equipe, estou falando da equipe só do estúdio aqui. O nosso diretor é o Guto. O Guto é um cara super simpático, fleumático, como todo francês, né? Nós temos o editor o João Carlos, que está ali também. Daqui eu vejo ele, vocês não veem. Ele não quis vir, não teve jeito, tá?
Nós temos o operador de áudio, o Jerônimo, que está ali, finíssimo também. A nossa produtora, a Diana, tem pessoas aqui, tem professores que ficam na porta dela só para ficar bonita o tempo inteiro. O roteirista, a roteirista, que é a Nara, também muito legal. Os dois amigos que estão aqui olhando para ele nas câmeras, o William e o Rafael. E tem também a intérprete de Libras, que é a Letícia, que acompanha vocês o tempo inteiro. Ok? Então, olha, isso aqui é que eu gostaria de dizer para vocês, que a equipe é composta não só desse, mas das outras pessoas que fazem também, preparam artigos, etc., né? E como também eu prometi para vocês, vou falar rapidamente, porque eu tenho que mostrar o gabarito. Vocês pediram o alô, eu disse que ia dar o alô, mas como não dá tempo para o alô, eu vou falar rapidamente, vocês já entendam o seguinte, eu vou falar isso e colocar lá para vocês o gabarito. Então, alô para Rondônia, para o Acre, para o Amazonas, para Roraima, para o Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Assim eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham feito um bom proveito e quem sabe a gente se encontra numa próxima disciplina por aí. Um abraço e fiquem com o gabarito agora, por favor.